É. Imagina a seguinte cena. Ano de 1913. Montar um único automóvel exigia mais de 12 horas de trabalho exaustivo. Sim, puramente braçal, né? Exatamente. Apenas um ano depois, esse mesmo veículo saía da fábrica pronto em incríveis 93 minutos. É uma queda brutal, de 12 horas para 1 hora e meia. Pois é, caramba. Foi uma quebra de paradigma tão violenta, sabe? Tão absoluta, que não reescreveu só as regras ali do chão de fábrica. Não, com certeza, mudou tudo. Acabou pavimentando o caminho para a consolidação da classe média, daquele nosso fim de semana livre e do mundo de consumo frenético que a gente habita hoje. É que a maneira como criamos as coisas acaba definindo a própria estrutura do mundo ao nosso redor. Exato. E a grande questão é como uma simples mudança na organização do trabalho causou uma transformação tão colossal, né? Porque não se trata só de apertar parafusos mais rápido. É sobre repensar a lógica do esforço humano como um todo. E essa é a espinha dorsal da nossa exploração de hoje. A missão desta nossa análise detalhada é decifrar a administração da produção. Um tema fascinante. Vamos viajar pelas engrenagens que movem o mundo moderno. A gente vai sair das antigas máquinas a vapor, engolidas pela fuligem, até chegar nos algoritmos invisíveis da inteligência artificial. É uma jornada longa e cheia de reviravoltas. Para quem acompanha a nossa análise, o objetivo aqui é revelar que gerenciar a produção é meio que ser o maestro de uma orquestra gigantesca. Adoro essa analogia. Né? Porque um pequeno atraso na entrada dos violinos... Ou, num caso prático, um atraso de 2 horas na entrega do aço. Nossa, sim. Isso arruína a sinfonia inteira e instaura o caos num piscar de olhos. Vira um efeito dominó. Exato. Mas antes da gente chegar aos robôs e algoritmos modernos, a gente precisa estabelecer o alicerce. O que exatamente compõe a base dessa ciência de criar as coisas? Então, a estrutura central da administração da produção repousa sobre 4 pilares gerenciais inegociáveis: o planejamento, a organização, a direção e o controle dos processos produtivos. Entendi. Não é só fazer o produto e pronto. De jeito nenhum. O objetivo é orquestrar o processo inteiro com metas bem implacáveis. Busca-se a eficiência máxima, uma qualidade inabalável, flexibilidade para mudanças abruptas. Que acontecem o tempo todo? O tempo todo. E, claro, uma confiabilidade extrema. É uma disciplina que abraça desde o momento em que o engenheiro rabisca o projeto até a gestão milimétrica dos estoques. E atingir esse nível de maestria não foi um passe de mágica, sabe? A linha do tempo histórica, revela uma evolução fascinante. Tu começa a tomar um contorno mais científico lá atrás com o Adam Smith. Isso, com aquela ideia genial da divisão do trabalho. Exato. Imagina o cenário antigo. Em vez de um artesão solitário passar semanas construindo uma cadeira inteira, cortando a madeira, lixando, montando, pintando, tudo sozinho. Isso. O processo é fracionado. Esse artesão solitário dá lugar a uma linha de especialistas. Uma pessoa só corta, A outra apenas lixa. Isso destrava uma velocidade de produção inédita, o que prepara o terreno para a primeira revolução industrial, lá no século XVIII. que é quando o carvão emerge como uma grande fonte de energia mundial, né? Alimentando a máquina a vapor. Exatamente. O músculo humano e animal é substituído pela força incansável das caldeiras. E os números desse período são espantosos. Para quem nos ouve ter uma ideia, na Inglaterra, só entre 1780 e 1820, a produção da indústria têxtil teve um crescimento de 300%. É um salto monumental em poucas décadas. Caramba, sim. É o momento em que a humanidade sai definitivamente das pequenas oficinas de fundo de quintal e ergue os grandes centros de manufatura. E avançando um pouco mais nessa linha do tempo, a história esbarra no Frederick Taylor e a sua administração científica. O Taylor. Ele literalmente andava pelas fábricas com um cronômetro na mão, né? Sim, cronometrando tudo, medindo cada segundo e cada movimento de um operário para extirpar qualquer ineficiência. Nossa, devia ser uma pressão absurda. Muita pressão. Mas o trabalho dele criou a mentalidade analítica necessária para o que viria a seguir, porque a primeira revolução trouxe a mecanização bruta, Certo. mas o verdadeiro salto de escala, a capacidade de inundar o mundo com produtos, exigia algo mais ágil,
E aí, a segunda revolução industrial não entregou a peça que faltava. A eletricidade. A própria. Antes dela, as fábricas dependiam de uma única gigantesca máquina a vapor. Que moviam um emaranhado de correias para alimentar todo o maquinário, né? Eu já vi imagens disso, parecia super perigoso. Extremamente perigoso e inflexível. A eletricidade permitiu que cada máquina tivesse seu próprio motor independente, libertando completamente o layout da fábrica. E é exatamente essa libertação espacial que nos traz de volta aquele salto de 12 horas para 93 minutos. O ano de 1913. Isso, o R. Ford e a equipe dele na Ford Motor Company olham para a fábrica e promovem o que eu considero a grande inversão. É um termo excelente para isso. Né? Porque até aquele momento, a regra universal da manufatura pesada era que o produto ficava parado no centro de um galpão. Sim, e dezenas de operários caminhavam até ele, carregando as peças, as ferramentas, os componentes todos. Aí o Ford percebeu que esse simples ato de caminhar 10 passos para buscar uma chave de fenda Era um desperdício imperdoável de tempo e energia. A solução genial foi inverter a polaridade da coisa. em vez do trabalhador ir até o carro passaria e ir até o trabalhador. Nascia a linha de montagem móvel e semi-automatizada tracionada por esteiras rolantes. O operário ficava lá, plantado na estação dele, executando uma única tarefa repetitiva, enquanto o chassi do veículo fluía continuamente na frente dele. É uma mudança de perspectiva brilhante. Sabe, para quem tá ouvindo a gente, a lógica é tipo a de uma cozinha de rede de fast food, moderna, guardadas as proporções. Com certeza, a essência é a mesma. Ninguém numa lanchonete prepara o hambúrguer inteiro do zero. Tem a pessoa que apenas frita carne A que coloca o pão na chapa, e a que só embala. É uma coreografia milimétrica, frenética, para o pedido sair em 20 segundos. E para o automóvel funcionar com essa precisão assustadora, a operação se baseou em 3 princípios fordistas categóricos. vamos a eles. O primeiro é a intensificação, que é justamente essa redução dramática no tempo de fabricação. Estabelecendo aquele ritmo acelerado e constante, onde a esteira dita a velocidade do suor humano. Exato. E qual seria o segundo princípio? O segundo princípio atua como um guardião do capital da empresa. É a economicidade. Economicidade. Cortar gastos. Isso. O foco era minimizar todos os custos imagináveis. E isso exigia um controle de estoques espartano. O dinheiro não podia ficar paralisado em forma de montanhas de aço guardadas no armazém. Tinha que circular. Tudo precisava ser transformado em carro vendido o mais rápido possível. Um detalhe fascinante dessa nossa análise sobre essa obsessão por velocidade é a famosa estratégia da tinta preta. A clássica frase do Ford. Sim, aquela frase folclórica de que o cliente pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Por décadas, o pessoal achou que isso era só a excentricidade de um magnata arrogante. Pois é, mas a realidade apontada nas fontes é puramente química. A composição daquela tinta preta específica secava muito mais rápido do que qualquer outra cor na época. A matemática fabril não perdoa. Se a engenharia conseguiu montar o veículo inteiro em 93 minutos, Seria um absurdo logístico deixar ele lá parado por dias. só ocupando espaço valioso, esperando uma tinta vermelha ou azul secar. A tinta preta mantinha o fluxo contínuo. Faz todo sentido. E isso nos leva ao terceiro e mais impactante princípio, que é a produtividade. A especialização extrema permitiu um incentivo financeiro que chocou o mercado. O famoso dólar de $5, implícito no conceito de altos salários. Ele dobrou a média salarial da época. Mas espera aí, vamos desempacotar isso, porque parece um contrassenso. O princípio anterior não exigia cortar custos de forma implacável. Sim, controle total de gastos. Por que, então, jogar rios de dinheiro nos salários da base operária? Aí que tá. A genialidade econômica dessa manobra é dupla. Primeiro, ele tinha um problema prático para resolver. O trabalho na esteira era tão monótono, mecânico e mentalmente desgastante que as pessoas simplesmente abandonavam o emprego. Duravam poucas semanas, né? Exato. Essa alta rotatividade gerava custos absurdos de contratação e muita lentidão na linha. Então o salário astronômico servia como uma algema de ouro para reter essa mão de obra. Caramba, entendi.
E o segundo fator? O segundo fator é a visão macroeconômica. O Ford compreendeu que fabricar carros em massa não serviria de nada se não houvesse uma massa capaz de comprá-los. Ah, nossa. Ele basicamente transformou os próprios operários nos clientes da fábrica. O trabalhador consumidor nasceu ali. O famoso modelo T deixou de ser um brinquedo de milionário excêntrico. Inundou as ruas. E isso foi a democratização do acesso ao automóvel, que acabou lançando as bases do estado de bem-estar social. Estruturando essa sociedade movida pelo consumo em massa que conhecemos. Aparentemente infinitos. Só que é um sistema incrivelmente rígido, né? Extremamente rígido. Feito para volume e uniformidade. Demora meses para reconfigurar uma linha dessas se o mercado quiser um carro diferente. O que nos leva a uma encruzilhada histórica, porque o modelo da Ford é um motor de abundância. Mas o que acontece quando o cenário vira de cabeça para baixo? Quando a abundância acaba. Sim. E se estivermos em um país devastado, onde o aço é escasso, o espaço é um luxo e o dinheiro para construir mega fábricas simplesmente não existe? É um contexto dramático. Muito. É aí que a nossa análise viaja para o Japão do pós-guerra, ali entre 1948 e 1975. Diante dessa escassez absoluta, dois engenheiros, o Taiichi Ohno e o Eiji Toyoda, precisaram criar uma lógica de sobrevivência. E acabaram reinventando a indústria por completo. Eles foram os arquitetos do sistema Toyota de produção, amplamente conhecido como TPS. Se o Fordismo venerava o volume, o que o TPS trouxe de novo? O TPS inaugurou a era da produção enxuta, a Lean Manufacturing. A filosofia inteira foca em rastrear e eliminar impiedosamente qualquer etapa que não agregue valor direto aos olhos de quem vai comprar o produto. Ah, e para dar materialidade a essa caça aos desperdícios, a cultura japonesa cunhou os famosos 3 M's, certo? Isso mesmo. Uma sutileza conceitual brilhante. Vamos detalhar como esses 3 vilões operam na prática para nossa audiência, começando pelo muda. Claro, muda representa o desperdício na forma mais pura. Um operário caminhando 5 metros a mais do que o necessário para pegar uma chave de fenda é muda. Movimento excessivo. Exato. Um lote de para-choques aguardando 2 semanas no estoque, correndo o risco de enferrujar ou ficar obsoleto, também é muda. Entendi. E o segundo M? É o mura, que significa irregularidade ou falta de uniformidade. É a variação indesejada. Tipo o quê? Tipo o caos de uma fábrica que exige que os trabalhadores façam 100 horas extras numa semana para um pedido urgente, e na semana seguinte não tenham nada para fazer. Nosso pesadelo de qualquer gestor. O TPS abomina essas flutuações porque quebram o ritmo saudável da operação. E o terceiro e último é o muri, que, pelo que vi no material, pode ser traduzido como sobrecarga. Exatamente. É a violência de forçar uma máquina a operar 30% acima da capacidade dela. Ou exigir que um ser humano levante cargas insalubres. Mais cedo ou mais tarde, a máquina quebra e o humano adoece. E a linha inteira paralisa. E para combater esses 3 monstros de frente, o sistema ergueu 2 grandes pilares de sustentação. O primeiro deles é mundialmente famoso, o Just in Time, ou JOT. O conceito do Just in Time é produzir só o que é estritamente necessário, na quantidade exata e no momento preciso. Nada é feito para ser guardado. E isso introduz uma métrica fundamental chamada Takt Time, né? Isso. O Takt Time é o ritmo compassado da produção, ditado exclusivamente pela demanda real do cliente. A fábrica não opera na velocidade máxima das máquinas. Ela opera na velocidade em que os clientes puxam os produtos das prateleiras. Perfeito. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é o Jidoka, frequentemente descrito como automação com toque humano. Na lógica antiga, se um carro passasse pela linha faltando um parafuso, a esteira continuava rodando implacavelmente, certo? Sim, e alguém tentava consertar o defeito só lá no final do galpão, gerando um gargalo imenso. Mas no Jidoka, as regras mudam. Se uma máquina detecta qualquer anomalia, o processo inteiro para imediatamente. Essa parada imediata é crucial. Os equipamentos recebem sensores para monitorarem a si mesmos. Quando a falha ocorre, o trabalhador não está ali só para atuar como uma mera peça de reposição. Para apertar o parafuso esquecido. Isso. A linha para,
para que a inteligência humana seja convocada a investigar a raiz profunda daquele problema e alterar o processo para que o defeito não ouse acontecer de novo na semana seguinte. Genial! E para garantir que esse defeito não volte mesmo, entram em cena os brilhantes Pokayoke, que são mecanismos à prova de erros físicos ou lógicos. Tem um exemplo ótimo para ilustrar isso para os nossos ouvintes. Qual? Pensem no chip de um celular. É impossível inserir ele de cabeça para baixo na bandeja, porque ele tem um pequeno corte diagonal num dos cantos. Ah, verdade. Ele obriga o encaixe perfeito. Aquilo é um Pokayoke físico. Projetado para impedir que a falha humana sequer tenha a chance de se manifestar. Uma defesa simples que economiza milhões em reparos e devoluções. Sensacional. Mas, olha só, aqui me surge uma inquietação genuína sobre a fragilidade de tudo isso. Manda. Se o Just-in-Time exige que o caminhão com os volantes chegue à porta da fábrica 10 minutos antes de eles serem instalados nos carros, sem haver nenhum estoque de segurança num galpão, a operação não está sempre por um fio? Sabe, uma tempestade fecha uma rodovia, o caminhão atrasa e a linha de montagem desmorona. Viver sem estoques não é um risco monumental? A apreensão é justíssima. E, de fato, seria um modelo suicida se o Just-in-Time fosse aplicado de forma isolada. Então, como a Toyota não entra em colapso? Ela protege o sistema contra o caos externo através de duas ferramentas complementares inseparáveis: a cultura do Kaizen e a engenharia do Heijunka. O Kaizen é a melhoria contínua, né? Isso, um compromisso inegociável partindo da base da pirâmide. Não é esperar a diretoria comprar um software milionário. É o operador da máquina perceber que, se ele realinhar uma bandeja em alguns centímetros, ele evita o desgaste de uma engrenagem. Entendi. Foco em mudanças incrementais e pequenas envolvendo todo mundo. Essa estabilidade meticulosa reduz os choques internos. Exato. E o Heijunka é o que doma a volatilidade dos pedidos. É o nivelamento da produção. Deixa eu ver se peguei o exemplo prático da fonte. Imagina que a fábrica precisa entregar 100 carros de um modelo sedã e 100 carros de um modelo hatch em uma semana. Perfeito. No mundo fordista clássico, o que aconteceria? A fábrica passaria os 3 primeiros dias fazendo lotes gigantescos só de sedãs, para depois virar a chave e fazer apenas os hatchbacks. O que geraria um estresse imenso na cadeia de suprimentos, exigindo uma avalanche de peças de um tipo só de uma vez. Aí entra o Heijunka. Com ele, o sequenciamento é intercalado e diluído. Fabrica-se um sedã, depois um hatch, depois um sedã novamente, A, B, A, B. Essa cadência cria um fluxo estável. E quase sereno, onde a fábrica consome materiais em pequenas doses constantes. Nenhuma máquina entra em sobrecarga, e o Just-in-Time flui com segurança. E o mais incrível de ler neste estudo é constatar que essa lógica japonesa saiu dos portões de metal das montadoras, sabe? Foi para todos os setores. Hoje, esses princípios da produção enxuta são usados para salvar vidas em grandes hospitais, reduzindo o tempo de espera dos pacientes na triagem. E organizam a logística de supermercados, limpam o fluxo de tarefas em escritórios. Essa versatilidade evidencia que administrar a produção não é só gerenciar aço. Em gerenciar fluxos e informações, o que nos empurra para a complexidade do cenário atual. Diante de sistemas tão refinados, o nível de coordenação necessário antes mesmo de alguém apertar o botão de ligar as máquinas é absurdo. É um quebra-cabeça gigantesco. Sim. Como gestores contemporâneos estruturam esse caos potencial e transformam isso em lucro? Eles usam uma anatomia de planejamento dividida em 3 níveis. A gente começa na camada macro, o planejamento estratégico. Que desenha o longo prazo. Isso. Decisões pesadas. Onde construir a nova fábrica? Perto da matéria-prima ou dos consumidores finais? Descendo uma camada, entramos no planejamento tático, de médio prazo. Exato. Focado em equilibrar os níveis gerais de estoque e gerir as equipes. E, por fim, o planejamento operacional, que é o curto prazo. A programação detalhada diária da fábrica. E o grande cérebro que amarra tudo isso é uma ferramenta central chamada Plano Mestre de Produção, o PMP. É ele que cruza o que já foi encomendado, as previsões de venda e o que tem no estoque. Mas, o que mais me impressionou nas fontes não foi a ferramenta em si,
mas as métricas de sucesso. Não tem muito espaço para erro, né? Nenhum espaço. Atingir as metas exige, por exemplo, garantir que 95% das entregas sejam feitas no prazo. 95%? Uau! E, ao mesmo tempo, aumentar a produção em 10%. Reduzindo em 5% o tempo ocioso da mão de obra. Tudo simultaneamente. E ainda garantir exatos 3 meses de cobertura de matéria-prima. Nenhum dia a mais para não afogar o caixa, nenhum dia a menos para não paralisar tudo. E essa obsessão passa muitas vezes despercebida por quem consome os produtos. A logística física das embalagens é um show à parte no material. É uma jornada que poucos reparam. Para quem nos ouve, pensem num gesto comum. Comprar uma garrafa de cerveja ou refrigerante no mercado. A garrafa de vidro é a embalagem primária, que toca o líquido. Isso. Aí ela sai de uma caixa com 12 unidades, que é a secundária. Antes disso, dezenas dessas caixas formavam um pallet, a embalagem terciária. E para cruzar oceanos, dezenas de pallets são otimizados dentro de um container, que seria a quaternária. É uma otimização total para longas distâncias. E os layouts da fábrica também se adaptam, né? Muito. O layout linear é a clássica linha de montagem de carros, onde a sequência é inquebrável. Mas a engenharia tem outras cartas na manga. É, até porque, para construir um navio, seria cômico colocar ele numa esteira gigante. Nesses casos, adota-se o layout posicional. O produto, no caso o navio, fica parado, e os recursos é que vão até ele. Faz sentido. E é fascinante notar como essa engenharia de espaços sofreu um salto enorme com a chegada da terceira revolução industrial. Os computadores e softwares entraram em cena. Só entre 1990 e os anos 2000, o uso de robôs nas fábricas cresceu 150%. 150%. Eles assumiram aquele trabalho perigoso. E aí o especialista pode fazer a ponte final para a gente. Hoje, chegamos na quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Onde convergem o físico, o digital e o biológico. A indústria 4.0 traz a internet das coisas, a IoT, a computação em nuvem e a IA. Inteligência artificial no chão de fábrica. Transformando benefícios reais em realidade. Por exemplo, a IA fazendo manutenção preditiva. Ou seja, a máquina avisa que vai quebrar antes de quebrar de fato. Exatamente. A nuvem analisa os dados e manda trocar a peça no turno da madrugada. E ainda temos a impressão 3D, a manufatura aditiva, permitindo criar desde peças de avião até próteses biológicas personalizadas. E o foco em sustentabilidade com energia renovável e inteligente. E por negócio, a implementação bem-sucedida, como visto na Siemens ou na GE, é um chamariz enorme. Pode aumentar a receita em 15% e reduzir custos operacionais em 20%. Uma margem brutal. Se fôssemos sintetizar essa jornada, a história da produção é, no fundo, sobre eliminar o caos. Seja pela força bruta da padronização do Henry Ford, Pela sabedoria flexível da Toyota, ou pelo cérebro digital da indústria 4.0 hoje. E entender esses sistemas muda a forma como a gente enxerga o mundo. Cada objeto, da garrafa de refrigerante até o celular usado para ouvir esta análise. carrega séculos de revoluções, do carvão aos algoritmos preditivos. Isso me deixa com um pensamento provocativo final para quem está escutando ponderar. Com a indústria 4.0 automatizando as decisões intelectuais através da IA, qual será o verdadeiro papel da humanidade nas linhas de produção do amanhã? Uma excelente pergunta. Será que os trabalhadores humanos acabarão se tornando apenas um poka-yoke invertido? Sabe, uma rede de segurança para supervisionar os eventuais erros das máquinas? Ou o princípio do Jidoka, que exige a presença e sabedoria investigativa humana, será a única coisa capaz de garantir o sucesso da tecnologia? É o grande dilema do nosso tempo. Muito obrigada a quem nos acompanhou por compartilhar o tempo e a curiosidade em mais essa exploração. Até a nossa próxima análise detalhada.